Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, amigo de vocês, falando aqui da cidade de Xanxerê. Dia 23/10/2024, estamos aqui mais um dia mergulhados na palavra, né? E relato que não consegui fazer muitos vídeos nesses últimos dias, tem sido bastante corrido no meu trabalho, tenho bastante corrido no trabalho da Vanessa, eu tenho também ir buscar ela e trazer ela, e nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Então, né, esses últimos 8 dias nós estamos em jejum, vamos ficar 21 dias, e dentro desse jejum de Daniel eu preciso cozinhar, a gente tem que cozinhar, não tem o que fazer, porque a gente tira toda a carne, todo o lanche, todo o glúten, todo o açúcar, né? Praticamente é mais legumes, cereais e frutas, né? Então a gente precisa, querendo ou não, tem aquele empenho de estar cozinhando. E aí quando eu não posso, quando ela não pode, eu faço, né? De preferência sempre ela que cozinha bem melhor do que eu. Mas a gente fica com os dias mais curtos, mais corridos. Temos levantado cedo, trabalhar também. Mas amém, estamos aqui, foi uma bênção. Já postei o meu primeiro vídeo, né, do resumo dessa mensagem lá no meu store, lá no meu Instagram, lá no meu WhatsApp, para você que é mais próximo. E estou deixando aqui essa oportunidade de você também ter, se você não conseguiu pegar lá nas nossas redes sociais, essa palavra. Então nós vamos finalizar hoje a série, primeira carta de João, né? Nós vamos finalizar ela no capítulo 5, a partir do versículo 14, e vai ser maravilhoso o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas através desses versículos. Amém? Bora para a palavra então? 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Olha só, querido, presta atenção no que a gente está lendo. Se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, né, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, olha só, ele está dando uma justificativa. Em tudo o que pedimos, sabemos que temos petições que dele desejamos. Se alguém vir o seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Amém. Vamos falar primeiro só sobre o versículo 14 e sobre o versículo 15. Então, querido, aqui o apóstolo Paulo está frisando que nós temos um Pai que ouve as nossas orações. E ele está colocando em específico que todas as nossas orações elas são ouvidas por Deus. Agora, conforme a vontade dele, que ele nos entrega as nossas petições. Então, não é como nós desejamos, mas é como ele deseja. Muitas vezes nós vamos pedir coisas para Deus que não agradam o Senhor. Nós vamos pedir coisas que estão contra a palavra dele. Nós vamos pedir coisas que não são verdadeiras verdades no Espírito. E Deus não vai nos entregar, querido. Vai dizer não, vai ficar em silêncio, não vai dar aquela resposta. Por quê? Porque nós estamos indo contra as vontades de Deus e contra a sua palavra. Então, as nossas orações e petições sempre devem estar pautadas naquilo que o livro da vida, a palavra, o verbo que se fez carne, Jesus, nos ensinou através da palavra dele. Aí nós seremos muito mais assertivos. Nós, na verdade, não erraremos praticamente nas nossas orações, porque nós estaremos pautados pela palavra, né? No livro de Tiago, que eu não lembro bem certo o capítulo, mas eu acredito que é o capítulo 2 ou 3, está por ali, querido. Depois a gente pode até achar e postar aqui nos comentários. Ele diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, né? Então, para os seus próprios deleites. Então, quando você pede uma coisa pessoal para você, uma coisa que é para o seu próprio deleite, como a própria palavra está exemplificando, muitas vezes você não vai encontrar um resultado que você deveria ter alcançado, porque você está pedindo, né, uma coisa para você mesmo. Agora, quando você tem um pedido coletivo, querido, as chances de nós alcançar a graça de Deus é muito maior, porque você não está pensando necessariamente em você. É claro que a bênção vai vir por você, então você vai receber, mas ela vai alcançar outras vidas. Todos os dons que Deus nos dá, e glória a Deus pelos dons, né, os 9 dons espirituais, por exemplo,
que são lá amor, que são a fé, a bondade, a benignidade, os frutos do Espírito, né? Que são o dom de cura, o dom de revelação de Espírito, o dom de discernimento de palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, o dom de maravilhas, o dom de falar em línguas, né? O dom de discernimento de línguas. Esses dons, eles estão disponíveis para nós para que a gente ajude outras pessoas. O único dom que não é para ajudar outras pessoas seria o dom de oração em línguas, porque aquele que ora em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, ele edifica-se a si mesmo. Então, é uma edificação própria, né? A mente fica infrutífera, porém ela se edifica. Então, é uma ferramenta que Deus deu para que a gente fique mais forte no espírito, para que a gente tenha mais ousadia, para que a gente seja desbloqueado em algumas áreas espirituais. Mas essas orações, elas não são necessariamente para outras pessoas. Agora, os outros dons, queridos, são todos para as outras pessoas. Todos, sem exceção. É para agir através de mim para a igreja, né? Que seria as pessoas que acreditam em Deus aqui na terra. Amém? Olha só o 16. Se alguém vir o seu irmão pecar, com um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Então, se você vê algum irmão pecando, se você vê um irmão deslizando, a Bíblia está mandando nós orar para aquele irmão. Pedir a misericórdia de Deus, não apontar o dedo, não acusar, mas orar, para que Deus tenha misericórdia e que ele enxergue o erro dele e possa se voltar atrás e se converter, para que ele seja, né, realmente convertido e não convencido. Então a oração tem muito poder, mas o pecado que é para a morte, o apóstolo está dizendo para a gente não orar, que são as blasfêmias contra o Espírito Santo, que são as apostasias da fé, sabendo que Deus existe, que é fé, mas ele nega, né? Que são o que o apóstolo João denunciou nessa carta, né? Então nos outros capítulos, nos outros versículos a gente vai ver. Então esses são os pecados que levam para a morte, não morte carnal, mas morte espiritual. Olha o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, o maligno não lhe tocando, você tem que ser guardado por Deus. É a única maneira dele não te tocar. E você tem que tentar se desviar do pecado, querido. Não que o pecado não vai existir na tua vida. Vai, infelizmente, todos os dias eu peco, você peca, todos nós pecamos. Nem que seja em pensamento, em falar, em agir, todo mundo peca todos os dias, sem exceções. Porém, o pecado na vida do cristão ele deve ser um deslize. Ele deve ser quando você sai assim, num acostamento, porque você tirou o olhar ali da pista e você já volta de novo, né? Então isso é um pecado que aconteceu na vida do cristão. E o que acontece? Ele vê que ele pecou, ele já pede perdão e já estabiliza de novo, porque aí você fica protegido por Deus, guardado, né? Lá como em Efésios 6 a gente falou sobre a armadura, você fica protegido com a couraça, com o capacete da salvação, com o evangelho da paz, né? Com o escudo da fé. Então, dentro disso você fica protegido por Deus. Por quê? Porque você está revestido pela armadura de Deus, né? Que você está se desviando do pecado. Mesmo que ele esteja acontecendo, você não está propiciando, porque quando você propicia o pecado, aí corre um grande risco de você estar fazendo uma iniquidade. E o tratamento de Deus é diferente. Amém? Olha o 19. E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz o maligno. Então, uma das coisas, das grandes verdades que a Bíblia fala, querido, é que o mundo pertence a Satanás hoje. O governo, o juiz desse mundo já está julgado, Jesus falou, né? Então, ele é o juiz. Por que ele já está julgado? Porque quando Jesus voltar, aí a arma dele vai acabar, né? Aí ele vai terminar o seu reinado aqui, né? O seu reinado vai ter fim. Mas até lá, ainda ele governa esse mundo. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado, foi levado pelo Espírito Santo. Olha só, quem levou ele foi o Espírito Santo para ser tentado por Satanás. O Satanás falou, se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. E Jesus não falou em nenhum momento que ele não tinha os reinos. Olha só. Então aqui ele abre um parêntese que realmente os reinos da terra eles são governados por Satanás. Mas Jesus falou
outro versículo. Jesus refutou ele. Na Bíblia também está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e se afaste daqui. Então, nesse momento ali, nós podemos observar que no mundo há jaz o maligno, só que nós não pertencemos mais ao mundo, querido. Nós somos de outra esfera, nós somos de outra realidade, de outra verdade, né? E dentro dessa verdade, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós somos libertos desse poder do maligno, porque o maligno não nos toca, por causa da proteção e da graça de Deus. Ele vai inflamar e tentar, mas não consegue nos tocar, porque nós estamos protegidos pela graça de Deus. Amém? E olha o versículo 21, na parte 20, na parte B, este é o evangelho de Deus e a vida eterna. O 21, que é o último, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, o ídolo, querido, muitas vezes é as coisas que a gente troca Deus por ele. Então, às vezes um time de futebol, às vezes um carro, às vezes o trabalho. Sabia que trabalhar demais também é idolatria? Muitas vezes a gente tem idolatria do trabalho. Nós não tiramos tempo para ficar com os nossos filhos, para ficar com a nossa esposa, para cuidar da nossa família, para orar, para jejuar, para ler a palavra. E nós ficamos o tempo todo trabalhando. E isso também se torna uma idolatria, porque a gente está idolatrando o trabalho, sendo que Deus, ele quer que nós trabalhemos. Aquele que não trabalha não coma, a Bíblia fala isso. Mas não que ele seja a nossa principal motivo da nossa vida. O principal motivo da nossa vida deve ser Jesus, deve ser o Espírito Santo, deve ser a palavra, né? Então, esse que é o principal motivo, porque essa vida é passageira, querido. Mesmo que você trabalhe a vida inteira e construa uma riqueza, daqui 30, 40 anos, você não vai estar mais aí. Se você for novinho, de repente, em 50 anos, você vai deixar para os outros. Então, o que nós devemos buscar é a vida eterna. A vida eterna, ter relacionamento com Deus, para que quando a gente chegue lá, a gente já possa conhecer Ele de verdade, né? Senão, se você não tem relacionamento com Deus, quem que diz que você quer ser salvo? Você não tem relacionamento com Deus, né? Isso parece até ser uma ironia, parece até ser uma hipocrisia, né? Amém, queridos? Então eu espero que essa série ela falou com você. Se você só está assistindo esse vídeo, tem os outros vídeos do nosso canal que você pode estar acessando. E o Senhor, ele quer mudar a sua vida através dessas cartas, dessas séries que a gente está fazendo. O Senhor, ele quer mudar a sua vida. Eu acredito que nós vamos dar início na semana que vem a outra série, não sei bem certo, mas parece-me que o Espírito Santo está apontando para o livro de Tiago. E lá tem chaves poderosas, muita exortação, mas vai ser uma espada de 2 gumes, cortando tanto para vocês quanto para mim, porque a gente vai aprender junto. Amém? Deus te abençoe, então, até o próximo vídeo nosso, que será na semana que vem, nós postamos aqui no canal. Eu espero que você seja abençoado nesse final de semana, abençoado amanhã, nesse resto de semana, e que você tenha a graça de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.